Você já parou para pensar que a morte de Michael Jackson continua sendo um dos maiores mistérios da história recente? Oficialmente, ele morreu em junho de 2009, vítima de uma parada cardíaca causada por intoxicação de remédios. Mas será que foi só isso mesmo? Será que a história contada ao mundo foi realmente toda a verdade? Hoje eu vou te revelar 5 teorias proibidas. Teorias que circulam nos bastidores, que fãs, jornalistas e até investigadores independentes levantaram ao longo dos anos. E eu já te aviso, algumas dessas ideias são tão estranhas que podem mudar completamente a forma como você enxerga o que aconteceu naquela noite. Então fica comigo até o final, porque a última teoria é a mais polêmica de todas e pode fazer você questionar se Michael realmente morreu. Antes de mergulharmos nessas teorias, precisamos lembrar quem era Michael Jackson. Ele não era apenas um cantor, era um fenômeno cultural, um ícone mundial, chamado de Rei do Pop. Desde muito jovem, ele estava nos palcos, crescendo sob os olhos do público, carregando o peso de uma fama esmagadora. Sua vida era marcada por música, genialidade, mas também por polêmicas, escândalos e perseguições. Então, quando a notícia da sua morte foi anunciada, o mundo parou. Mas junto com o choque, surgiu uma enxurrada de dúvidas. Por que justo naquele momento? Por que de forma tão repentina? E, principalmente, quem realmente se beneficiava com sua partida? A primeira teoria proibida diz que Michael Jackson não morreu por acidente. Ele teria sido vítima de um complô cuidadosamente planejado. Segundo essa ideia, havia muito dinheiro em jogo. Michael estava prestes a iniciar uma turnê gigantesca em Londres, chamada This Is It. Os ingressos estavam esgotados, milhões de dólares já tinham sido investidos e os empresários, promotores e até gravadoras dependiam dele vivo nos palcos. Só que havia um detalhe. Médicos próximos afirmavam que Michael não estava em condições físicas de encarar tantos shows. Se ele cancelasse, haveria uma perda financeira absurda. Então, a teoria sugere que sua morte não foi apenas uma fatalidade, mas uma solução conveniente para transformar sua imagem em lenda, gerar ainda mais lucro pós-morte e evitar o colapso financeiro que uma desistência causaria. Não é à toa que, depois de sua morte, vendas de discos, DVDs e produtos explodiram em todo o mundo. A segunda teoria vai ainda mais fundo. Ela aponta para uma suposta participação da indústria farmacêutica e até de poderosos do show business que queriam silenciar Michael. Isso porque ele estaria prestes a expor segredos da indústria, contratos abusivos e até nomes influentes envolvidos em esquemas ilegais. Michael sempre foi um homem que falava através da música. Se você reparar, várias letras dele tinham mensagens fortes contra manipulação, controle e exploração. Canções como They Don't Care About Us e Leave Me Alone deixavam claro o quanto ele se sentia pressionado e perseguido. Alguns fãs acreditam que, antes de morrer, ele já estava planejando um discurso público explosivo. Então, eliminar Michael seria não só uma forma de evitar um escândalo, mas também de manter intacto um sistema que movimentava bilhões de dólares. Agora, a terceira teoria proibida é talvez a mais surreal, mas também a mais comentada. Ela diz que Michael Jackson forjou a própria morte. Isso mesmo. Segundo os defensores dessa ideia, ele estaria vivo em algum lugar, vivendo no anonimato. E os argumentos usados são curiosos. Primeiro, a estranha demora para divulgar detalhes oficiais da sua morte. Depois, contradições nos depoimentos de testemunhas e até supostos erros nos documentos médicos. Há também os vídeos e fotos que, segundo fãs, mostram pessoas muito parecidas com ele em locais públicos, mesmo anos depois. Um dos pontos mais citados é o enterro fechado, sem a presença direta do corpo para o público. Para muita gente, isso é um sinal de que algo foi escondido. A teoria afirma que Michael teria se cansado da pressão
dos processos, das acusações e da vida sufocante sob os holofotes, e decidiu desaparecer para viver em paz, longe do mundo que o consumia. A quarta teoria vai para o campo das conspirações mais obscuras. Ela fala de sociedades secretas. Alguns acreditam que Michael teria descoberto segredos perigosos ligados a grupos de poder, como Illuminati, e que ele se tornou uma ameaça ao falar de liberdade, manipulação e controle nas suas músicas. Repare que em alguns clipes, como Black or White e Scream, existem símbolos que fãs interpretam como mensagens ocultas contra esses grupos. Se isso for verdade, sua morte poderia ter sido um recado, uma forma de silenciar alguém que sabia demais. Essa teoria parece saída de um filme, mas não é difícil imaginar por que ela ainda atrai tanta gente. Michael era muito mais do que um artista. Ele era um megafone global. Qualquer palavra dele repercutia em milhões de pessoas. E para quem controla poder, isso pode ser perigoso demais. Por fim, chegamos à quinta teoria, a mais proibida de todas. Ela não diz que Michael foi vítima de complô, nem que está vivo. Ela diz que sua morte foi resultado de um plano do próprio Michael. Ele teria, conscientemente, escolhido se despedir de forma dramática, no auge da expectativa pela turnê. O motivo? Um ato final de protesto e liberdade. Ao longo da vida, Michael sempre falou sobre dor, sobre solidão e sobre sentir-se preso a uma máquina que só explorava sua imagem. Talvez, dizem os defensores dessa teoria, ele tenha usado sua saída como um último espetáculo, um último ato artístico para chocar o mundo e se tornar eterno. Pense bem, quantos artistas atingem uma dimensão maior depois de morrer? Elvis, Marilyn, Freddie Mercury, todos viraram lendas. Michael sabia disso, e talvez tenha escolhido o mesmo destino. Cada uma dessas teorias pode parecer absurda à primeira vista, mas juntas mostram algo importante. A morte de Michael Jackson nunca foi apenas um fato. Foi um evento carregado de mistério, dúvida e simbolismo. E talvez seja justamente isso que mantém viva a chama do rei do pop até hoje. Porque quando não temos todas as respostas, nossa mente cria perguntas infinitas. E no caso de Michael, quanto mais procuramos entender, mais o mistério cresce. Agora eu quero saber de você. Qual dessas teorias você acha mais provável? Você acredita que Michael foi vítima de um complô, que está escondido em algum lugar? Ou que realmente escolheu partir do seu jeito? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem também ama Michael Jackson e se inscreva no canal para mais histórias misteriosas como essa. Afinal, a verdade pode até nunca aparecer, mas a curiosidade nunca morre.